Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos nos aproximando do final do 10º livro. Você já pensou? Os 9 livros anteriores já estão completos e disponíveis para que você possa estudá-los. Não apenas a leitura do texto, mas também comentários que são feitos explicando para você determinadas coisas que às vezes na pressa a gente não percebe. E agora estamos no capítulo 17, na segunda parte desse livro, Evolução em Dois Mundos. O capítulo 17 vai tratar de um tema muito interessante. Vai falar sobre a desencarnação. Para que você possa entender o que está mais ou menos trabalhado neste capítulo, eu faço referência ao nosso livro Entre a Terra e o Céu. Este livro aqui. Nós já lemos. Também está disponível para você poder consultá-lo, ouvi-lo, assisti-lo. Por quê? Neste livro, André Luiz conta uma epopeia familiar. E é muito interessante porque é a primeira obra de André Luiz em que você vai ver o desmembramento das vidas passadas em relação à vida presente. Não apenas de um indivíduo ou de um grupo, não apenas de pessoas isoladas, mas de um conjunto de almas que está recuperando-se ao longo de 2, 3 encarnações. E nesse conjunto está um rapaz, um garotinho, que se chama Júlio. Esse casal, ele se reuniu na Terra para iniciar um processo de recuperação. O Amaro, casado com a Odila, eles possuem 2 filhos, a Evelina, a mais velha, e o Júlio, o garotinho. Deve ter seus 3, 4, 5 anos. Só que a Odila sofre um problema de saúde e vem a morrer. A desencarnação da Odila deixa todos muito abatidos, porém, com o passar dos meses, o marido encontra uma segunda companheira, a Zulmira. Casa-se com ela. A Zulmira se dá bem com a filha mais velha, a Evelina. Porém, como o pai e o garoto, o Júlio, têm uma afinidade muito grande, ela tem muito ciúme dessa competição, em que ela, como mulher, não está à mesma altura do afeto que o pai dedica ao filho. Então, na mente dela, ela tem a ideia de que se esse menino desaparecesse, ia ser um sossego, eu ia ficar com o Amaro só para mim. Aquela conversa toda, né? Aí o que acontece é que eles vão passear numa praia e o pai, junto com a filha mais velha, resolvem dar uma caminhada, enquanto que a Zulmira quer ficar, não quer ir andar, e ela diz: pai, pode ir vocês que eu tomo conta do Júlio. E esse tomo conta do Júlio, dentro da cabeça da Zulmira, era uma possibilidade de acontecer uma tragédia e o menino morrer. Então ela não toma muito conta, deixa o moleque entrar na água, deixa ele entrar na água, ele vai entrando, e aí uma onda qualquer vem, faz o menino perder o equilíbrio, o menino rola sem condição de se sustentar, e ela faz de conta que não está vendo. Só quando ela tem certeza que o menino já morreu afogado, que ela começa a gritar: menino, meu filho, não sei o quê. Aí retiram o corpo morto. E esse garoto, Júlio, desencarna nessa triste condição. E toda a história deste livro, Entre a Terra e o Céu, vai relatar por que o Júlio passa por isso. E mais adiante, ele vai para o plano espiritual, ele tem que reencarnar novamente. A Odila, que era a primeira esposa, com ódio mortal da Zulmira, acusando a Zulmira de ter feito todas essas tramóias para matar o filho dela, ela está, assim, envolvendo a segunda esposa. A segunda esposa caiu num estado de prostração, porque também tem culpa na consciência. E a Zulmira, agora doente, está lá aflita, o Amaro infeliz num canto, a segunda esposa na cama. E a Evelina, a filha mais velha, faz uma oração, esta prece dirigida à sua mãezinha desencarnada, que ela pensa
que está num plano mais elevado, pedindo à sua mãezinha que venha ajudar a Zulmira. Só que ela não sabe, a Evelina, que é a mãezinha que está fazendo a Zulmira ficar doente por causa da obsessão. Então a sua oração, a oração da Evelina, não pode ser atendida pela mãe Odila. Essa oração sobe até a cidade Nosso Lar, é recolhida nos departamentos responsáveis por recepção das preces, tão sinceras, tão belas, e um grupo de espíritos vem à Terra para analisar o que está acontecendo. E é aí que a história vai começar. Começa com essa oração chamada oração refratada. Não pôde ser atendida por aquele destinatário, por aquele a quem se está destinando a prece. E ela subiu, venceu o padrão negativo e chegou lá em cima. E lá de cima, então, vem essa equipe. E aí eles vão descobrir toda essa trama e vão nos ensinar muitas coisas. Acontece que o Júlio, o garoto, ele vai ter que renascer. Ele sofre no plano espiritual, o seu perispírito, apesar de ter morrido afogado, ele sofre, continua sofrendo do lado de lá de um problema na garganta, uma dor na garganta muito forte no seu perispírito. Essa dor faz com que ele chore, ele lamente, e então a Odila, a mãe, que está indignada, é levada até o local em que o garoto está hospedado, sendo tratado. Lá estão duas almas muito generosas. Uma delas é justamente o espírito Meimei, que se apresenta ali como a Mariana. E nesse lugar, ela fica sabendo que o menino está com dor na garganta. Por quê? Porque ele tem uma fístula, ele tem uma agressão vibratória nessa região. E ele precisa, para vencer esta dor, precisa de um novo corpo, porque a partir do novo corpo é que ele vai drenar isto para a forma densa e o perispírito se reorganiza. E ela então fica, ai, meu filho vai ter que renascer, vai ter que renascer. Então, ele precisa renascer num ambiente que seja favorável. E o único ambiente que nós temos lá é o do seu marido com a Zulmira que você está querendo matar. O que você deseja? Você deseja matar a Zulmira e seu filho continuar assim? Ou você deseja que seu filho saia e a partir de então você começa a proteger a Zulmira, que vai ser mãe dele? Ela tem um surto, né? Ela fica assim, aparvalhada. Ela recebe a orientação de um espírito elevado que vem dizer a ela o que ela está querendo fazer da vida, fazendo-a pensar. Então ela, por fim, cai na real, como nós dizemos, e começa a ter uma outra postura em relação a Zulmira, porque ela vai precisar da Zulmira como mãe do filho que ela ama. Então, o Júlio vai ser encaminhado para a reencarnação, só que como ele tem esse problema, a reencarnação na segunda etapa é uma reencarnação breve também. Ele vai morrer cedo, em decorrência dessa fístula vibratória, desse desajuste que está no seu corpo perispiritual. Então, isso vai servir tanto para ele se recuperar deste problema, quanto para a Zulmira também sentir a dor de perder um filho, num processo de autoflagelação que ela entende como sendo uma punição de Deus, quando não é. Mas a consciência dela encara isto. Eles então, o pai e a Zulmira, resolvem dar ao filho, esse que vai renascer, o mesmo nome do anterior, em homenagem ao anterior. E Zulmira tem um apego, o Amaro tem um apego por esse garoto, chamado Júlio também. Só que, alguns meses, um pouco mais de um ano depois, ele contrai a difteria, uma doença na garganta, na região frágil do corpo físico em decorrência do problema espiritual. E ele vai desencarnar disto pela segunda vez. Aí você pensa assim, nossa, mas o que tem uma criança, já desencarnou afogada, agora vai desencarnar por uma doença? Que mal que ele pode ter feito? E André Luiz vai explicar. Na vida anterior, ele disputava o amor de uma mulher. Ele era militar lá na Guerra do Paraguai. E ele gostava de uma mulher, e essa mulher o usou e o desencantou. Ele, então, desencantado com a perda afetiva, a qual ele se entregava com volúpia de paixão, ele resolve se matar. E então, em uma noite,
lá na sua agremiação militar, no seu destacamento, ele consegue uma porção de veneno e ele ingere o veneno. O veneno é corrosivo, o veneno queima toda a parte gástrica, garganta, cordas vocais. Só que ele está agora sofrendo o efeito do veneno. Os amigos pegam ele, levam para a enfermaria do quartel e lá eles fazem todo tipo de procedimento para ele vomitar e ele consegue sarar do veneno. Ele não morre, mas ele tentou se matar envenenado. Porém, ao recuperar-se, ele continua no mesmo estado débil, no mesmo estado depressivo. Ele está agora vivo, continua tendo a sequela do veneno que corroeu essa parte da garganta. E ele não aprendeu com a primeira experiência. Ele então espera 2 meses, 3 meses depois da recuperação, uma festividade no quartel em comemoração à mudança de comando. E quando todo mundo está já meio tomado, né, com o álcool tomando conta da festa, ele então se dirige ao rio que estava ali ao lado do quartel e ele se atira nas águas do rio e morre. Aí sim ele morre afogado por causa dessa mesma frustração afetiva. 2 eventos traumáticos. O primeiro foi a tentativa de suicídio com o veneno, que não logrou acontecer, não por vontade dele, mas pela ajuda dos outros. E o segundo, pelo afogamento, aí sim. E então o que acontece? Júlio precisa renascer. Ele carrega a marca dessas 2 tentativas, uma delas frustrada e a outra, por fim, bem sucedida. E ele então já resgatou a primeira, morreu afogado. E agora ele vai precisar resgatar a segunda, que é justamente decorrência daquela ação bastante tóxica que o veneno produziu e que lesou o perispírito. Este conjunto de eventos não envolve somente o Júlio, envolve o Júlio, envolve o pai do Júlio, envolve a Odila, a Zulmira e envolve outras pessoas que vão chegar na história. Todos eles combinando seus destinos para que, a partir de um evento como este, as pessoas aprendam, se reconsiderem as atitudes, se permitam perdoar os erros alheios. Porque não é só a Zulmira que quis que o Júlio morresse. Vai aparecer um enfermeiro na segunda reencarnação do Júlio, do garotinho, quando ele está com problema de difteria. Esse enfermeiro é chamado para ajudar o médico a cuidar da criança. E ele descobre, esse enfermeiro, que o menino, quando ele vai até a casa do garoto, é justamente filho da Zulmira e do Amaro. A Zulmira era noiva do enfermeiro quando ela se apaixonou pelo Amaro. Ela rompeu o noivado com o enfermeiro para casar-se com o Amaro. E então agora o enfermeiro está naquela condição: você agora vai precisar de mim, agora você tem um filho que está doente, eu quero ver você também perder a vontade de viver como eu perdi, como você fez comigo. Tudo aquilo que estava esquecido já há algum tempo vem à tona agora na mente do enfermeiro. E você vai ver como o ser humano é complicado e como a ação divina pode ajudar a que todos se organizem por um caminho melhor. Então, o livro Entre a Terra e o Céu é uma maravilhosa experiência que, pela primeira vez na sequência da obra de André Luiz, está tratando de mostrar para cada um de nós o que acontece na rotina das nossas famílias, das nossas convivências, das dificuldades que nós enfrentamos. E eu estou citando este livro, fazendo uma comparação e uma descrição rapidamente, porque o capítulo de hoje, o capítulo 17, vai explicar a desencarnação de uma forma que você, com base na história do Entre a Terra e o Céu, compreenderá com mais clareza como podem ocorrer
os processos de desencarnação, que parecem assim inexplicáveis, que parecem fortuitos, mas que muitas vezes estão relacionados a atitudes agressivas do nosso eu em outras vidas, que vão repercutir no corpo futuro. Com base nisso, vamos ao texto, porque o texto é bastante instrutivo. Você acompanha comigo a leitura do original, porque nessa segunda parte nós temos aproveitado a estrutura que André Luiz tem nesse segundo trecho do livro para podermos já atuar diretamente no texto sem precisar do resumo daquelas partes iniciais da primeira parte que nós fazíamos. Nós já estamos no texto direto. Então agora acompanhe o slide, a pergunta, porque os capítulos começam sempre assim, uma pergunta sobre um tema e depois vem a resposta de André Luiz. Veja na tela o slide inicial, capítulo 17, segunda parte, desencarnação. Aí está a pergunta. Submetem a André Luiz esta dúvida. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? É a história do Júlio. A desencarnação da alma em plena infância. Júlio morre cedo, afogado na primeira e de uma doença bastante veloz na segunda reencarnação, em pouco tempo de distância uma da outra. Isto, perguntam então, esta morte, desencarnação na infância, pode ser considerada uma punição das leis divinas? E aí André Luiz vai começar a responder. Acompanha aí. Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos na atmosfera, no hausto do Criador. Nós estamos vivendo nessa ambiência. Imagine você que você é um peixe e você está dentro do aquário. Você vive na água, você respira pela água, você se limpa pela água, você flutua, você nada pela água e você não vê a água. O peixe não vê a água. Ele não sabe o que é isso. Essa é a nossa realidade em relação à divindade. Nós vivemos, nos abastecemos, crescemos, melhoramos, fazemos coisas erradas, justamente envoltos por esse hausto, por essa atmosfera do Criador. E isto, se você no aquário, você aumentar a temperatura da água, o peixe morre. Se você congelar a água, o peixe morre congelado. Se você tingir a água, o peixe vai se abastecer, inclusive há determinados tipos de medicamentos para certas doenças de pele do peixe, etc., que são exatamente você aplicar um produto na água, azul de metileno, verde malaquita, que faz com que o peixe não morra, porque não é tóxico para ele, mas serve para limpar os parasitas, os tipos de doenças de pele que os peixes possuem muitas vezes. Então, tudo que atinge essa atmosfera atinge o peixe. Há leis, portanto, que governam a vida do aquário, ligadas diretamente à qualidade da água onde o peixe nada. O peixe não sabe disto. Porém, essa é a sua realidade. Sem a água, ele está morto. Então, já começamos aqui a entender que não existe uma vingança, uma punição. O que existe são leis que fazem parte desse hausto, dessa atmosfera onde todos nós estamos. Quando isso é entendido, agora André Luiz vai continuar a explicar por que uma criança pode vir a ter uma doença ou pode sofrer a desencarnação prematuramente. Vamos acompanhar o próximo slide. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado, veja só, 2 tipos de suicídio, o que nós queremos ou aqueles que surgem a ação desregrada produzindo o desajuste orgânico. Nós operamos em nossa alma
desequilíbrios, como tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. O nosso desajuste emocional, a nossa ação violenta produz desajustes no perispírito. O caso do Júlio, lembra disso? Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência. Tudo isso determinam processos degenerativos e desajustes dos centros essenciais do perispírito, os nossos centros de força, principalmente naqueles centros de força que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético, o sistema de produção sanguínea. Diante do impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo para o qual não existe um termo correspondente no diagnóstico dos médicos da Terra, porque isso se dá no plano vibratório do ser. O indivíduo que ingere bebida alcoólica vai ter uma reação hepática, uma reação de indigestão vibratória produzida pela química. O médico sabe diagnosticar. Alguém que ingira uma droga também poderosa na área química, um alucinógeno, o médico sabe constatar isto. Porém, o indivíduo que matou-se vai ter um choque tão brutal no seu psiquismo que vai produzir nos centros genésicos, nos centros básicos, nos centros de força de todo o corpo, mas principalmente nos chakras encefálicos, nos chakras que estão ligados ao coronário, ao frontal, que estão ligados ao córtex, um colapso pavoroso. E esse traumatismo, os médicos da Terra não têm como medir, nem sabem que existem. E aí, ele continua o texto explicando: indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa dominam essas mentes torturadas por um tempo variável, conforme as atenuantes e as agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las, a fazê-las voltarem ao plano físico, o plano do corpo, como doentes graves em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente, com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Então, os sócios do delito, os sócios do desajuste, os sócios que vão ajudar alguém a se desequilibrar, agora precisam ajudá-lo a reequilibrar-se. É por isso que nós dissemos que no livro Entre a Terra e o Céu, Júlio, na primeira, na segunda reencarnação, está sendo tratado por criaturas que estiveram com ele, participando do mesmo projeto do passado, envolvidos pela história, pelo afeto da mulher cobiçada, da mulher desejada, e que agora compete a eles, já sem a culpa do suicídio, mas com a responsabilidade correlata pelo erro daquele companheiro, agora ajudá-lo a se reerguer. Então, algumas criaturas que praticaram esses crimes nefandos contra si mesmos precisam renascer rapidamente para drenar para o corpo de carne algo desse desequilíbrio que se plasmou no seu perispírito. Essa é uma terapêutica.
Não é a reencarnação, um projeto de construção do futuro, do doutor, do pesquisador. Não, não. É a emergência. É um banho lustral para a limpeza da casca grossa. Então, espíritos elevados, vendo o caso, determinam a internação rápida em celas físicas, em corpos, para que o espírito, o perispírito se reabilite, se reconstrua, se reequilibre gradualmente. E para isso ele vai precisar da cooperação dos espíritos reencarnados que têm débitos com aquele que agora precisa da nova oportunidade. Seja débitos desta vida, seja débitos da vida anterior, seja débitos do passado remoto. Veja só como é bom você não fazer o mal para ninguém, nem se locupletar de alguém que esteja caído para tomar alguma coisa dessa pessoa. É muito importante que você pense nisso, porque você se acumplicia com o crime. A gente faz as besteiras e acha que está se dando bem, porque alguém não notou, alguém já não pode se defender, mas nós contraímos débitos com aquele que nós estamos explorando. Agora vamos continuar na explicação de André Luiz, que ele vai explicar com mais clareza qual é a consequência no corpo físico de determinados comportamentos suicidas. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará, geralmente, diátese hemorrágica, que é a tendência à hemorragia no corpo, com perda considerável da protrombina do sangue naqueles que renascem para tratamento de recuperação do corpo espiritual em perturbação. Então, o sujeito deu um tiro no coração, deu uma facada no peito, vai ter repercussão na área correspondente. O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições, quando o espírito agora já se arrepende, etc., etc., deploráveis desarmonias nas regiões do perispírito correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução dentro dos sinusoides, na intravascular, no espaço em que as hemácias são produzidas, dentro das medulas, como também na sua constituição extravascular, dentro dos sinusoides ou no retículo, gerando distrofias congênitas do eritrônio com hemopatias diversas. Os afogamentos e enforcamentos, nessas mesmas condições, impõem naqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, a se externarem na eritroblastose fetal, em suas variadas expressões, o choque sanguíneo do RH da mãe com o RH do filho, produzido por uma distonia do perispírito e que vai produzir geralmente a desencarnação prematura. Aí ele continua: o esfacelamento voluntário do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelecem no perispírito múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, a se revelarem nos doentes nascituros ou nos reencarnantes através da eclâmpsia e da tetania dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e de várias morboses ou doenças oriundas da insuficiência glandular. Está claro que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio combinados ao homicídio, os quais, muita vez, se fazem seguidos, em reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável
no ciclo de resgate. Então, também há um agravante para os casos em que alguém mata e depois se mata. Porque a morte produzida em outro é um compromisso. E depois ele tem que assumir esse compromisso e depois tem que assumir o compromisso de ter se matado a si mesmo no corpo físico. Então isso se torna ainda mais doloroso e as mortes violentas na infância costumam ser o preço que este indivíduo está agora tendo que pagar. Porém, morrer nesse estado apenas é um processo de reparação do crime praticado. Ainda não está praticado contra terceiro, mas ainda não está reparando o crime praticado contra si mesmo, que vai exigir nova etapa reencarnatória de resgate em um outro corpo. Continua André Luiz nos explicando. No que se refere, porém, às moléstias, às doenças mencionadas, todas elas surgem nos mais diferentes períodos, reduzindo, matando a existência do corpo físico via de regra, desde a vida dentro do útero, até os 18 e 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias, porquanto a causa que lhes é própria está na estrutura complexa da própria alma. A doença que vai produzir a morte, que seja a morte dentro do útero, seja a morte até os 18, 20 anos na juventude, ela é apenas o resultado da doença principal, do problema mais grave que está no perispírito do indivíduo. É o que ele está explicando. Continua ele a dizer aí no texto, é importante ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, aqueles homens e mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existências do pretérito próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiães de companheiros que também se corromperam perante a eterna justiça, ambos, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo aos filhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas neste começo, no início do corpo denso, raramente constituem limites finais de prova indispensável na senda humana, na estrada evolutiva. Por quê? Na maioria dos eventos em que se evidenciam a morte prematura, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, obrigando-nos a reconhecer, com o apóstolo Paulo, que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, o nosso corpo, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, combinando os dois, nos cabe a obrigação de nos aperfeiçoarmos, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Então você vê, esse primeiro processo reencarnatório mais rápido não resolve todo o problema. É apenas uma questão de estruturação. Reestrutura o perispírito, mas o indivíduo continua precisando recuperar a fraqueza que o levou ao suicídio. Ele repara o dano do tecido vibratório, mas ainda está doente. Ele vai precisar ter outros processos reencarnatórios e aflições, etc, etc. E uma coisa interessante é que esses espíritos que cometeram isso, muitas vezes são colocados como filhos de pessoas ou de casais que, nas vidas anteriores, próximas, tenham praticado abortos. Eles estarão recebendo entidades com problemas para aprenderem a amá-las e, com isso, também entregar o corpo vivo a cuidar de um outro corpo com problemas. E ambos, dos dois lados,
poderão estar se recuperando de equívocos comuns, apesar de serem em áreas diferentes. Agora, logo na sequência, fazem uma outra pergunta ao espírito André Luiz. Vamos ver. Existem casos de desencarnação estando o espírito desdobrado, ou seja, o espírito está fora do corpo, nas zonas umbralinas, e o corpo está em estado de coma? Pode acontecer isso? O corpo está no hospital em estado de coma e o espírito, que já não está preso mais totalmente ao corpo, está, na verdade, numa região umbralina, numa região inferior. É possível acontecer desencarnações assim? Vamos ver a resposta? André Luiz explica. Isso pode acontecer perfeitamente, do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Ele está dizendo então que de verdade o perispírito estará plasmando aquilo que a mente do espírito estiver fixando, as suas ideias, aquilo que a culpa faz, aquilo que o erro acusa. Então, o espírito deixa o corpo está em estado de coma, ele já está vivendo numa situação inferior, uma situação de vibração de culpa. Portanto, pode estar em conexão com os campos inferiores, que nos envolvem a todos, porque lá no livro Nosso Lar, André Luiz nos coloca, já do começo da obra, que o plano vibratório chamado de umbral começa na superfície da Terra. Todos nós, encarnados e desencarnados, já estamos no umbral. Ele só que se estende mais para cima, em etapas, em faixas vibratórias cada vez um pouco menos densas, porém, naturalmente, o que nos faz passar de um estado encarnado para o estado umbralino é apenas a perda da roupa física. Se a nossa mente estiver funcionando nos padrões inferiores, nós estaremos já no umbral, mesmo que o corpo esteja no hospital em estado de coma. Entendemos isso com clareza, não? Por quê? Porque a perturbação, o equilíbrio, a dor ou a alegria começam em nós mesmos. Nossa mente produz isso. Daí os espíritos recomendarem: perdoe o próximo, não guarda mágoa, não guarda rancor, não deseje se vingar, esquece isso, limpe-se, porque o que vai vir depois vai nascer exatamente da sua mente conspurcada ou pacífica. Agora, na sequência, a última pergunta desse capítulo 17. Você vê aí, os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta expressão recuperam imediatamente a sua lucidez espiritual após a desencarnação. O indivíduo que estava na Terra passou por desequilíbrios mentais profundos, precisou tomar medicações graves, precisou fazer uso de químicos para não se desajustar totalmente, está lelé da cuca, vamos dizer assim, né? Quando ele desencarna, logo depois ele já acorda: eu sou fulano de tal, que maravilha, estou aqui em Nosso Lar, ou quero falar com a ministra veneranda. Será que é assim que ele vai se ver logo depois? Vamos ver a resposta. André Luiz diz o seguinte, olha aí: isso nunca acontece, porque a perturbação dilatada, a perturbação mental dilatada, exige a convalescença, a recuperação indispensável, cuja duração, naturalmente, varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. O enfermo menos evoluído leva mais tempo. O enfermo mais evoluído leva menos tempo. Mas em todos estes casos é preciso um tempo. É preciso reajustar-se. E você viu que ele citou no texto o apóstolo Paulo, ele está se referindo à primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. É a nota de André Luiz, a fim de que você possa encontrar a referência que André Luiz está fazendo nesse texto ao capítulo de Paulo aos Coríntios, nesse versículo 19 e 20 do capítulo 6. Assim, a gente aprende muita coisa e percebemos que não há injustiça no universo, não há maldade de Deus. Tudo o que está acontecendo é para que o indivíduo melhore, para que ele consiga diminuir o tamanho da sua conta. Não é porque ele
Deus não gosta dele. Mesmo que num primeiro momento pareça, coitadinho, é tão pequenininho, já morreu uma vez, vai morrer de novo. Não, o que vai morrer é o corpo. E quando o corpo morre e se livra do problema, é como quando você em casa tem uma roupa que está surrada, uma roupa que está suja, manchada, e você vai tentar limpar, e vai tentar limpar, e vai tentar limpar, e não vai conseguir. Chega uma hora que você vai dizer, não, vamos fazer uma coisa, vamos picar essa roupa. Joga ela no lixo, vamos fazer trapo para limpar o chão, deixa isso para lá, vamos procurar uma outra, porque essa já não tem mais jeito. Quando a gente se mata, a gente estraga essa roupa. Essa roupa vai ficar rasgada, poída, manchada, e se ela não tem um grau muito profundo, é possível você conviver numa vida futura com um corpo meio torto, meio desajustado, mas que você, com base nisso, vai aprender a respeitar e não vai fazer mais as besteiras. Mas se você matou o corpo passado, vai ser difícil você recuperar um corpo sem ter as consequências. Por quê? Porque o seu comportamento é que destruiu a roupa. Você jogou ácido na roupa. Você deixou que cândida caísse naquele tecido e algum tempo depois o tecido mesmo está desconjuntando-se sozinho, está furando, está podre. É preciso então que você entenda que o amor divino procura ajudar as criaturas, mesmo quando o nosso conceito sobre ajuda possa esbarrar numa aparente falta de bondade, falta de compreensão, falta de carinho para com os filhos recém-nascidos, os jovens, etc. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é muito rico nisto, porque é o capítulo mais longo e fala bem-aventurados os aflitos. E logo, no primeiro subtítulo, nós vamos aprender que todas as aflições são justas. Não existe aflição, não existe sofrimento que o indivíduo que esteja sofrendo ou passando não mereça. Ele mesmo tem o dedão dele, a impressão digital na dor que está passando. Nós todos. Aprendamos assim, que aquilo que parece ruim, na verdade, está sendo remédio. No caso do Júlio e no caso dessas desencarnações prematuras. Nós vamos para o próximo capítulo, capítulo 18, que vai falar da evolução e do destino. Mas isso vai ser semana que vem. Obrigado pela sua audiência, esperamos que você possa procurar as histórias que nós estamos comentando aqui. E o nosso programa, O Espírito da Letra, já apresentou para você. Volta lá atrás, vai pegar lá dos livros anteriores, você vai ver quanta coisa dá para explicar tudo aquilo que os capítulos agora do Evolução em Dois Mundos nos estão aprofundando cientificamente, ok? Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus comentários, pelas suas mensagens, e eu espero você no próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.